pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Esse mês eu tô fazendo um especial do mês das mães. Coloquei aí várias perguntas no story. O pessoal, fez bastante pergunta e vamos falar sobre isso já já. Deixa o pessoal entrar. Eu perguntei se até que ponto, era saudável uma preocupação, principalmente mãe por causa do mês das mães, mas vamos falar de uma forma geral também, tá? E o pessoal tá bem dividido. Uns falaram, preocupação é sinal de amor. Outros falaram, preocupação é sinal de controle. E aí? Vamos aguardar o pessoal entrar, que aí a gente vai começar a falar, tá bom? Tem várias perguntas que fizeram, eu já respondi algumas assim por cima, mas eu vou responder, lógico, com a minha visão. A minha visão, deixa eu tirar aqui, esqueci de tirar, botar no silencioso. A minha visão é uma visão de assumir 100% da responsabilidade das nossas vidas, né? Então, geralmente, relacionamento com pai, mãe, marido, tem pessoas envolvidas, e aí a nossa tendência é achar que essas pessoas têm culpa, de muita coisa, mas eu vou falar a respeito da nossa responsabilidade, tá? Que é o que eu acredito. O outro, ele erra, com certeza, mas eu também erro, Cada um precisa assumir a sua responsabilidade. Se fosse assim, o mundo estaria bem melhor, mas, nem sempre. Boa noite aí, Bia, tá me ouvindo bem? Fala para mim, por favor, se você tá me ouvindo bem, que aí eu já começo, Tô esperando uma pessoa entrar para poder eu começar. Não sei se tá legal, se tá um volume bacana ou não. Se tá baixo, deixa eu ver se eu botei tudo. Botei. Beleza. Fala aí para mim, tá bom? Deixa eu ver. Tem várias perguntas. Deixa eu ir colocando aqui pra gente começar. Como lidar com filhos maiores de idade que querem liberdade em tempos tão perigosos? Filhos maiores de idade, Então já partimos desse pressuposto. Mas esse filho maior de idade ainda está na minha casa, porque assim, o que eu vou responder aqui, gente, é sem saber detalhes da história, e mesmo se eu soubesse, nós como terapeutas, nós não falamos o que a pessoa precisa fazer, Nós vamos mostrar cenários, vamos falar para a pessoa se imaginar dentro desse cenário, daquele outro cenário, o que é melhor para ela. Então, ela que vai decidir, até porque se a gente dá opinião pessoal, depois a pessoa se arrepende e vai falar, você me deu esse conselho, você mandou eu fazer isso. Não, a pessoa que precisa chegar a essa conclusão sozinha, por conta própria. Mesmo você, terapeuta, dando apoio, ajudando ela a escolher, não você escolhendo por ela, falando o que ela precisa fazer, tá bom? Então, vamos lá. Esses filhos maiores, se moram na sua casa, aquela coisa do que os olhos não veem, o coração não sente, é um pouco real isso, porque quando mora na sua casa, você vai ficar o tempo todo, olhando a hora, se preocupando, porque o mundo está perigoso, em tempos perigosos, como você colocou. Mas, gente, o perigo, ele sempre existiu. Mas agora tá pior, Alessandra, o pessoal fala assim, É uma ilusão, gente, porque a mídia, ela coloca, só coisas ruins. Mas tem muita coisa também boa no mundo. Mas tem muito perigo. Tem muito perigo. Mas o que a gente precisa fazer? O jovem, principalmente o jovem,
ele quer viver, ele quer se relacionar, ele quer. E hoje em dia mudaram os horários, né? Os horários das pessoas estão assim. Antigamente, meia-noite, a pessoa estava voltando de uma festa. Hoje em dia está começando uma festa. Né? Então, para o pessoal, né, não tão mais antigo, mas assim, né, eu tenho 46 anos, pessoal mais velho que eu, então, nossa, não entendem esses horários, né? Mas beleza. E aí a gente não pode cercear a liberdade de um filho adulto, né, que precisa assumir responsabilidade. Agora, nós, criando bem esses filhos, né, aconselhando, mostrando a realidade, mas eles são maiores, muitas vezes, né, já trabalham, já decidem, você não pode proibir. E nem ficar em casa passando mal, sem dormir. Gente, eu vou falar exemplos meus também, porque eu acho que essa troca é bacana. Meus filhos, graças a Deus, não foram, né, aqueles meninos que hoje eles têm 27, o outro tem 20, 27, 22, eu já ia falar 21. Eles não foram meninos de saírem, balada, fim de semana, não. Mas saía uma vez ou outra, né? E, gente, graças a Deus, vai onde, com quem eles falavam, tinha um acordado, né? Ó, o acordo é esse, né? Você vai dormir lá, você vai voltar, como é que vai ser? Eu não vou ficar te esperando, porque que adianta a mãe ficar acordada, sem dormir, preocupada, ligando de meia em meia hora? Essa parte, tudo bem, você está preocupada porque o mundo é perigoso, mas não vai resolver o problema, entende? Você vai ficar ali estressada. E uma vez eu vi isso e achei muito interessante. A que ponto é realmente preocupação, né, por não dormir, porque o filho não dá satisfação, ou controle? Porque olha o exemplo, a pessoa fica acordada, enquanto o filho não chega, a pessoa não dorme, aquela agonia. O filho adentrou a porta, qual deveria ser a postura da mãe? Ai, graças a Deus que você chegou, tá tudo bem, eu estava preocupada, agora eu vou dormir. Mas não é. Geralmente é, por que você não me ligou? Por que você não me deu satisfação? Eu aqui sem dormir, né? E muitas vezes o filho pensa assim, ficou porque quis. Ah, mas ele é um ingrato, né? Aí vira aquele drama, né? Aí até que ponto é realmente uma preocupação ou é a falta de satisfação que não foi te dada, né? Não foi te dada satisfação, você não teve o controle da situação. Olha que tênue essa linha, né? Então, isso a gente precisa ver. Preocupação, gente, é saudável. Lógico, o mundo, a gente, tá perigoso? Tá perigoso. Mas você deixar de sair, deixar de viver a vida, porque o mundo tá perigoso, e fazer isso com seus filhos não vai ajudar. Você vai criar um outro problema, vai criar conflito. Ah, Alessandra, mas eu vou deixar? Gente, é aconselhar e confiar no que você acredita. O que você acredita? Você acredita em Deus? Eu chamo de Deus, né? Para proteção do seu filho, para sua proteção, ou você não acredita em nada? Gente, nós temos nesse momento que orar, rezar, pedir a Deus aí o que você acreditar, né? Para proteger o seu filho, porque não tem como. Nós não temos controle sobre isso. Nós não temos controle sobre o que pode acontecer a qualquer momento. Então, a gente viver preocupada, soberbada, sem dormir, nervosa, não vai ajudar. Ah, Alessandra, mas como fazer? Né? Como fazer com isso? Porque eu me preocupo muito. Você precisa investir na sua calma, na sua meditação, fazer algo para você desviar essa sua atenção dessa preocupação. Boa noite, amore. Tá ouvindo bem? Achei que o pessoal não estava me ouvindo bem, mas eu acho que sim. Fala aí para mim. Tá, então, gente, é desafiador. Não tô falando que é fácil,
porque a gente, infelizmente, a pessoa chega, combina uma hora e não chega, a pessoa já pensa logo em tragédia, em besteira, mas nós precisamos confiar naquilo que a gente acredita, entregar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, nas mãos do que a gente acredita. E dormir o sono dos justos. Ah, Alessandra, mas eu não consigo dormir, porque enquanto ele não chegar, não vai resolver o problema. Você acordado, vai resolver alguma coisa? Não, mas eu não consigo dormir. Aí você precisa fazer algo para que você se acalme. Uma lavanda é maravilhoso para isso. Eu sempre falo, né, dos óleos essenciais. Olá, pessoal. Olá, Christian. Tá? Então é isso. Deixa eu responder mais perguntas aqui. Olha essa que pergunta que legal. O que fazer quando a criança se comporta como adulto? Bom, gente, isso eu respondi um pouco no story. Eu falei que criança, lógico que eu não sei a idade dessa criança, mas pelo jeito que a pessoa falou em outras perguntas, são crianças pequenas, né? E já se comportando, é uma criança pequena, comportando como adulto. A criança, ela imita as pessoas que convivem com ela. Se ela convive muito com pessoas adultas, ela vai imitar as pessoas adultas. E se a criança participa de assunto de adultos, não tem limites, ela começa a se comportar como adulto. Então, antigamente a mãe, né, só olhava e a criança já sabia que ali não era o lugar dela. Hoje em dia, nós não temos mais essa autoridade, porque também era uma autoridade imposta pelo medo, isso também não é bacana, mas nós podemos conversar com a criança e falar, olha, fulana, agora a mamãe, o papai, a vovó, né, mamãe e a vovó, seja quem for, nós vamos ter uma conversa que você não pode ficar, que é conversa de adulto, tá bom? Depois você vem. Dê limites. Quem dá limite é o adulto. Eu vejo muitas crianças mandando nos pais, né, querendo escolher desde o que vai comer, né, todos os dias, a roupa que vai usar. Gente, né, estão dando, até o Cortella falou isso uma vez, que estão dando muita responsabilidade para a criança, muitas alternativas. Por exemplo, ele deu o exemplo assim, você leva uma criança de 6 anos num restaurante. Uma criança de 6 anos, nós é que temos que falar onde ela vai sentar. Não, aí no exemplo que ele dá, né, mais ou menos assim, escolhe, fulano, onde você quer sentar. A criança não tem ainda maturidade para escolher. Aí fica, né, aí quer sentar, aí não se decide, beleza. Aí finalmente a criança sentou. Fulana, o que você quer comer? Escolhe o que você quer comer. E a criança não tem ainda essa maturidade, né? Antigamente, os pais, senta aqui, tua comida é essa, né? Tinha mais limite, né? Hoje em dia está muito, porque nós saímos dos extremos, era muito através da educação, a autoridade, através do medo, e aí veio para um extremo de liberdade total, não tem limite, não tem horário, não tem regras. E a criança, gente, precisa de rotina, precisa de regra. E quem dá a rotina para a criança e quem impõe regra é o adulto. Não tem outra forma, é o adulto que vai fazer isso. Então nós precisamos, nós adultos, entender isso, que a criança ela não tem maturidade para escolher, nós é que escolhemos. Lógico que vai chegando, vai passando, né? A criança vai crescendo, você pode começar a dar opção, mas também não dê várias opções. Fala, exemplo, na comida, tem peixe e frango, o que você quer? Acabou, você direciona. Agora, o que você quer comer? Em frente a um cardápio que tem um monte de coisa, nossa, né? Fica inviável para a criança, né? É o pai e mãe que precisa dar esse direcionamento,
esse limite para a criança, tá bom? Agora, outra pergunta aqui. Deixa eu ver. Como lidar com a indiferença do pai para a responsabilidade com os filhos? Outra maravilhosa. Então, assim, eu também não sei se esse pai convive, se é separado ou não, porque independente disso, né, o pai tem responsabilidade, óbvio. Só que até hoje, alguns pais só se sentem responsáveis quando estão casados com a mãe da criança, morando na mesma casa, etc, etc. E mesmo assim, morando na mesma casa, existem alguns pais que acham que eles ajudam, né? Ah, a criança tá lá, vamos supor, uma criança pequena com a fralda suja, eu vou lá, eu vou te ajudar, eu vou trocar a fralda. Atenção, alô, mulheres, homem não ajuda, o pai não ajuda não, o pai tem responsabilidade, né? Também, de novo, falando aí sobre a minha vida para trocar experiência. Minha mãe, né, minha avó, minha sogra, pessoas mais antigas, sempre falaram, né, nossa, né, o seu marido, né, no caso a mãe deles, meu filho é um homem tão bom, ajuda você com as crianças. Eu, com toda a delicadeza, falava, não, ele não me ajuda, ele é pai. Nós também, como mães, precisamos mudar e ir mudando esse conceito. Não é você, que bom, eu agradeço a Deus que Ele me ajuda. Ele não te ajuda. É responsabilidade do pai e da mãe. Não tem essa de que, né, essa mesma pessoa fez a pergunta, que eu vou já emendar aqui para vocês terem ideia. O mundo construiu uma lenda que o filho é da mãe. Como desconstruir isso? Isso é decorrente do machismo, óbvio, né? Aquela coisa de o homem ajuda, né? O homem, quando ele é um bom pai. Mas assim, o filho realmente é da mãe, porque a mãe assume a responsabilidade. Gente, nós também precisamos ajudar a desconstruir isso. As próprias mulheres, vê se vocês não concordam comigo aí, quem está aí assistindo, coloca aí para mim também. Muitas vezes falam assim, realmente eu tenho que agradecer, ele me ajuda, ele é um ótimo pai, ele me ajuda, né? Porque a pessoa acha que é ajuda, que não é responsabilidade. E não fala dessa forma, que ele é o pai e tem responsabilidade. Então, assim, nós precisamos também, nós mulheres, desconstruir isso, mudar a nossa fala para que a realidade mude. Eu sempre digo, primeiro começa nos nossos pensamentos, para depois ir para as nossas atitudes. Então, a gente precisa mudar esse... Que é isso? O pai não ajuda não, o pai tem responsabilidade. Agora, mulheres também, atenção, eu já vi várias fazendo assim, criança pequena... Aí tá lá o pai e a mãe. O pai pega para fazer lá do jeito dele, todo sem jeito, né? O que a gente chama sem jeito, mandou lembrança. Faz tudo, entre aspas, errado. Aí a mulher vai lá, você não sabe fazer. Vem cá que eu faço tal. Então vamos deixar também ele assumir e fazer do jeito dele. Não é você querer que ele faça, mas do seu jeito. Não, cada um tem um jeito. Eu costumo falar isso também. Quer perfeito, quer do seu jeito, faça você mesma. Se você quer colaboração, se você quer que outra pessoa assuma uma responsabilidade, independente de ser marido ou não, né, alguém assuma com você a responsabilidade, não queira que ele também faça do seu jeito. Aí tem pessoas que desistem. Caramba, ela fala para eu fazer, mas quando eu vou fazer, ela fica me criticando. Então, segura. Lembra que eu falei no início? É muito a gente, não é o outro, somos nós. Segura essa vontade de querer dizer para o outro como ele tem que fazer. Mas ele fez tudo errado. É o jeito dele fazer. E muitas vezes faz errado, que é para a gente assumir também, tá? Às vezes não é consciente não, gente, é inconsciente. Tipo, eu não sei mesmo,
né? Deixa aqui com ela que ela sabe. Ela é uma mãe maravilhosa, né? As pessoas querem colocar a gente como Mulher Maravilha. Ai, ela trabalha, ela toma conta de filho, ela tem as obrigações em casa. Nossa, que mulher maravilhosa. Não quero ser essa mulher maravilhosa, não. Eu quero que o pai, eu quero que as pessoas também colaborem. Afinal de contas, o trabalho é de casa. Por que é tudo responsabilidade da mulher? Se o homem também lá suja, se o homem também desarruma, né? Nós precisamos também mudar a nossa mentalidade primeiro. Tá vendo por que eu falo que primeiro sempre somos nós? Não adianta você reclamar que o outro não faz. Se quando a pessoa faz, você vai querer dizer que não está bem feito. Então olha para você. Deixa a pessoa fazer do jeito dela. Se você quiser fazer, não reclame que você está sobrecarregada. Infelizmente, eu tenho que falar algumas coisas que não agradam a maioria, mas é só a forma que a gente pode mudar, porque o outro a gente não muda. A gente precisa mudar as nossas atitudes, escolher diferente, decidir abrir mão do controle, decidir abrir mão da perfeição, tá bom? Oi, Valesca, boa noite, tudo bem, meu amor? Eu vi que você fez pergunta lá no Facebook, porque aí não aparece aqui quando faz lá no Facebook, tá? Mas eu vi a pergunta, daqui a pouco eu vou colocar aqui, vou falar. Então, outra pergunta aqui, as avós que acham que as filhas não são boas mães e dividem isso com a criança, como melhorar? Primeira coisa, uma coisa muito errada, né? Falar, envolver a criança. Se essa avó está fazendo isso, sinal que tem algum problema na comunicação entre mãe e filha, né? A avó e a mãe da criança. A criança não deveria estar participando disso. Ah, mas Alessandra, que eu não sei se é isso, tá? Mas eu suponho que ela fica, né, com a filha, de repente para a mãe poder trabalhar, ela fica com a sua filha, pode ser isso, né? Aí a avó fica participando das coisas para tua filha. Você chama sua mãe e conversa, mãe, mas com amor, não adianta. E pelo que eu percebo, quando as pessoas vão conversar, querem condenar, já julgar a pessoa e já condenar, né? Tudo que você tem feito, não só a pessoa que fez a pergunta, mas qualquer outra pessoa que esteja aqui ouvindo, que vai ouvir depois, façam diferente para vocês terem resultados diferentes. Vamos supor que nesse caso, suposição, tá, gente? Hipóteses. A pessoa brigue com a mãe porque tá falando, né, para a filha dela que ela não é uma boa mãe, tal. Se você já brigou, já falou e não resolveu, agora você tem que fazer diferente. Chama sua mãe com todo o amor que você tem no coração. Ah, Alessandra, mas minha mãe já fez tanta coisa, minha mãe... Calma, esquece isso nesse momento. Pensa na vida que a sua mãe te deu, que já é muita coisa. Erros todo mundo tem, mas vamos deixar isso de lado agora. Chama sua mãe para conversar, aquela conversa só vocês duas, né? De preferência num local que não tem interrupções, chama para passear, chama para sair, para ir no shopping, algum lugar, ou então dentro da casa de vocês, mas num local reservado. Fala, mãe, eu queria muito pedir a sua ajuda. Aí ela vai falar, nossa, o que houve, né? Que diferença, né? A pessoa fica assim. Eu preciso, mãe, da sua ajuda. Eu sei que a senhora faz com a melhor das boas intenções, né? Isso com a sua neta. Mas eu tô me sentindo triste. Abre o seu coração para sua mãe. Eu tô me sentindo desvalorizada. Eu tô me achando uma péssima mãe quando a senhora faz isso, falando para minha filha. Poxa, mãe, agora é a minha vez. Deixa eu fazer do meu jeito. Gente, só se a outra pessoa for,
né? Uma narcisista, uma psicopata, para não se solidarizar, para não ficar mexida com esse tom de amor, de humildade, né? Agora, se a pessoa chegar atacando, falando, mãe, por que você faz isso? Vai receber da mesma forma. Baixa a guarda. Ela é sua mãe. Ela é sua aliada, né? Tá bom? Alessandra, eu não sei fazer isso. Então você precisa buscar o perdão no seu coração para as atitudes da sua mãe, para coisas que a sua mãe de repente fez com você lá na infância que te marcou, né? Ou agora. Esse perdão, esse amor está dentro do seu coração, não está no coração do outro. Então, por isso que eu recomendo muito o Ho'oponopono. Tem gente que até hoje que não sabe o que é. O Ho'oponopono é muito poderoso. Quando vier essa situação, faz o Ho'oponopono. Não é o Ho'oponopono, nesse caso aqui, né, para a avó da criança. Não, é para você. Nesse caso do exemplo que está aqui na pergunta, é para a pessoa. Quando vier essa situação, ai, a minha mãe está falando de mim para minha filha, eu estou chateada, eu estou com raiva, eu estou triste, não importa qual sentimento, diga para você, eu sinto muito. Sinto muito por quê? Por tudo que está acontecendo, né? É só eu sinto muito, mas eu estou dando uma explicação. Me perdoe. Perdão para quem? Para sua mãe? Não, para você. Perdão para você, por você estar passando por isso. Eu te amo para você. É o amor que vai transformar a sua relação com qualquer pessoa, com a sua mãe, com o seu filho, com o seu marido, com qualquer pessoa, né? E sou grata por quê? Por tudo o que já foi transformado e por tudo que eu estou aprendendo com essa situação. Gente, até me arrepiei aqui agora, porque é forte isso. Ninguém cai de paraquedas em uma família, né? Não é do nada. Nós estamos na família que nós estamos, com as pessoas que nós estamos, com a mãe que temos, com o marido, com os filhos, porque nós precisamos aprender algo ali. Se a gente não está aprendendo, as histórias vão se repetir, que é para ver se você aprende. Eu brinco muito, né? Eu falo que a gente está aqui na escolinha. Não aprendeu, você vai repetir de ano, vai ver outra situação que é para ver se você aprendeu. Então vamos cortar logo isso, vamos aprender logo, vamos liberar esse perdão, liberar mágoa, ressentimento, porque só faz mal a você, não faz para outra pessoa. Tá bom? Ai, boa noite, pessoal. A Ellen tá falando. Eu já me desvinculei desse papel de Mulher Maravilha. Que maravilha, isso aí. Não, a gente não precisa disso. A gente é ser humano, a gente cansa. Tem dias que a gente não tá com vontade de fazer nada. E não faça nada mesmo. Mulher que fica toda hora querendo faxinar, casa um brinco, super organizado, também tem algum problema, gente. Nada em excesso é bom. Nem a organização, nem a limpeza. Tem várias coisas por trás de limpeza em excesso, organização em excesso. E a pessoa pensa que não. Eu sou maravilhosa, né? Eu limpo, eu faxino, eu deixo tudo brilhando. Tudo em excesso é ruim, até limpeza, né? Equilíbrio, gente. Tem mais perguntas. Sigo ouvindo que pelas crianças serem pequenas, tenho que viver a vida delas, até onde isso é certo. Eu também meio que já respondi um pouco, mas vamos lá. Vamos mais a fundo, né? Isso é papo de pessoa antiga, né? Tem que viver a vida das crianças, agora que você é mãe, anula a tua vida e vai servir os seus filhos, né? Porque eles precisam de você. Não é bem assim. É lógico que as crianças têm atribuições, responsabilidades que são nossas, né? Dos pais.
A avó, tia, cuidadores são pessoas que estão ali para te ajudar. Mas a responsabilidade de uma criança são dos pais. Ponto. Vó, tia, como eu falei, pode ajudar, mas a responsabilidade realmente são dos pais. Ok. Mas você pode e deve ter o seu momento, ter a sua vida, né? Agora, vai deixar de fazer coisas que são importantes para o crescimento de uma criança? Exemplo, né? Deixar de levar para a escola porque você tem a sua vida? Não, deixar de levar. Não é isso, né? Vamos de novo buscar o equilíbrio. Você tem a sua vida, você tem o seu momento, mas realmente as crianças, né, requerem uma atenção nossa, fato. Mas isso passa. Gente, como passa? A gente pensa que assim, ai, né, que essa fase é terrível, criança pequena, não consigo viver. Porém, a preocupação só muda, tá? Ela se transforma, mas você vai continuar com essa preocupação aí pro resto da sua vida. Tendo filho, né? Ah, então quer dizer que realmente mãe é um ser preocupado. Tem outras frases, né, que eu chamo de crenças limitantes. Por natureza, não acredite nisso. Você pode deixar de ser esse ser preocupado com esse peso, né? Lógico, a gente se preocupa porque a gente quer o bem-estar dos filhos, das pessoas que estão à nossa volta. Mas se preocupar a ponto de querer controlar filhos adultos, o ir e vir, né, ficar sem dormir, aí já é um exagero. Se preocupou, veio um pensamento ruim na sua cabeça. Deus, está me vindo essa preocupação, né, esse sentimento ruim. Tira isso do meu coração. Vá até o meu filho, a minha filha, ou a pessoa que você está se preocupando, vá até ele agora. Proteja, eu entrego na sua mão. Pronto, e relaxa. Porque se você não fizer isso, você vai ficar estressada, você vai ficar, né, vivendo ali aquela preocupação, aquele drama, daqui a pouco você está passando mal, você está tendo, né, um pico de pressão, você está tendo, conheço uma pessoa nova que teve AVC, AVC. Ela disse, ai, que bom, né, botou lá no Facebook, que bom que eu não morri, e agora eu tenho uma nova chance. Eu vou deixar de me estressar tanto, eu vou relaxar mais, eu vou cuidar de mim. Olha só, ela tomou um susto e graças a Deus, e quando a pessoa não tem uma segunda chance, você vai embora e a pessoa vai ficar aí. O que adianta? Reflexão pra gente, né? Nada em excesso é bom. Nem o zelo que você pensa que é zelo, né? Que muitas vezes realmente é controle. Quando a gente ama, a gente se preocupa, lógico, mas não ficar vivendo a vida do outro, ficar controlando todos os passos, né? Ah, porque se eu não tivesse deixado ele ir, isso não tinha acontecido. Não existe isso. Tem coisas que estão acima do nosso controle, para não dizer tudo. Mas a gente pensa, né, que a gente tem algum controle. A gente acha mais fácil se enganar. Mas não tem não, gente. A gente não tem controle. E aqui a Seraqui falou, eita, não tenho filhos. Beleza, mas não é só com filho, né? Às vezes você não tem filho, mas fica se preocupando com uma sobrinha, um sobrinho, com seu marido, né? E não tá vivendo a tua vida porque tá se preocupando. E aí, isso não é legal. Oi, filho! Estamos falando de filhos. De preocupação, né? Mamãe, lógico, né? Como todas as mães, tem, né? Nossa, como é que tá, tal. Mas eu não posso ficar preocupada. Ai, será que
Como a tua avó fala, né, Ricardo? Será que ele levou casaco? Pô, tá frio, será que ele não levou casaco? É um adulto, lógico que ele levou casaco. Ai, tá chovendo, será que ele levou guarda-chuva? Se não levou, a responsabilidade vai ser dele, já é adulto. A gente precisa aprender a relaxar e a entregar o controle da vida do filho na mão dele, porque ele é um adulto, né? E aí, quando a gente cria, dizendo para ele quais vão ser as consequências dos atos, eles vão ter responsabilidade, se não tem, vão ter que ter, porque vão viver sozinhos, né? Aí tem pessoas que falam, como é que você consegue seu filho longe? Gente, é escolha, é um adulto. Lógico que eu queria aqui, né? Queria aqui debaixo das minhas asas. Qual a mãe que não quer? Mas são escolhas. Nós precisamos aprender a respeitar as escolhas, né? É seu filho, mas ele tem escolha, é um adulto. Aí tem gente que fala assim, né, quando eu falo isso. Ai, meu Deus, quero ser assim. Mas tem gente que tem filho criança e já está preocupado com isso. Gente, vive o momento presente. Curte o seu filho pequeno. Para de adiantar as fases, né? Porque você está preocupado lá no futuro e está acontecendo um monte de coisa agora no presente. Deixa. Cada fase você vai se preocupar com aquilo que tem que ser. Mas não ficar lá preocupada com coisas ainda que nem aconteceram. Eu tenho uma amiga que ela ficava preocupada, o filho criança, quando ele fosse namorar. Porque ela tinha certeza que não ia gostar da nora, porque meu filhinho não. Eu falei, meu Deus do céu. Aí dizem, né, que eu não acredito piamente, né, em signo, mas alguma coisa ou outra. Mas dizem que escorpião é ciumento. Eu falei, gente, eu nunca tive ciúme de nora com filho. Até porque o amor da nora, né, com o filho, é um amor que a mãe não pode dar. E o amor de mãe, ninguém vai substituir. É só a gente entender isso. Né? Que o amor de mãe, ninguém pariu aquele ser, foi você. Então isso ninguém te tira. Agora, a atenção, né? O carinho, o amor de namorada, essa parte você não pode dar. Então, ok, que venha, né? Uma pessoa, né? Uma nora ou quem tem filha, um genro, que seja uma pessoa bacana, que faça o teu filho ou tua filha feliz. Agora vai ficar se preocupando se você vai gostar. Quem tem que gostar é ele. Né? Ué, é você que tem que gostar ou é a pessoa que convive com o outro? Gente, pai e mãe, eu vou ver se eu aprovo. Você não tem que aprovar nada a vida do teu filho. Que difícil, né? Largar muitas vezes o controle aí. Mas você não tem controle sobre isso. E nem é para ter. Beleza, minhas queridas e queridos, perguntas, alguma pergunta aí sobre preocupação, como lidar com as preocupações? A gente está focando, né, preocupação de mãe para filho, o de filho, né, para mãe também vale, mas assim, porque é o mês das mães, por isso a live aí, né, que aí no meu canal amanhã essa live sobe lá no meu canal do YouTube, toda quinta-feira às 19 horas e vai ficar aqui no IGTV também, tá? Boa noite, Renata, querida, tudo bem? Como é que você tá? Bem-vinda. Estamos falando da preocupação aí das mães, principalmente, né? Até que ponto é preocupação, até que ponto a preocupação é amor, né? Ou controle, né? Lógico que as mães se preocupam por amor, porque querem ver os filhos bem, né? Mas uma preocupação exagerada já parte para o controle, né? Controle de querer saber onde está, com quem está, para onde vai, para onde vem, principalmente, né, filho adulto. Adulto, gente, a gente tem que entender que acabou a tua responsabilidade de escolher por ele. Ele já é um adulto, quem escolhe é ele. E essa escolha ele vai ter consequências, né? E se deu certo, beleza. Se não deu certo, nós estamos ali para apoiar,
É isso que a gente tem que deixar claro. Olha, você não tem que acertar o tempo todo, porque ninguém acerta o tempo todo. Mas eu tô aqui para te dar apoio quando der errado. Mas se ele não for viver a vida, meter as caras, né, como a gente fala, não vai saber, gente, não vai ter experiência. Nós, como mães, a gente quer fazer com que o filho, né, dê vários passinhos quando ele está aprendendo a andar, sem que ele caia, sem que ele se machuque, mas não é possível. O meu filho mais novo, né, Rafael, com 2 anos, estava no meu pé, assim, era uma festa aqui em casa, e eu estava conversando com as pessoas, e ele no meu pé, assim, querendo, acho que de repente colo, não sei o que era, mas eu estava conversando com a pessoa, estava distraída, daqui a pouco ele no meu pé, gente, segurando nas minhas pernas, ele caiu, e ali assim, aí, nossa, como é que ele caiu? Não sei, ele estava nas minhas pernas, caiu. Não tive controle nenhum sobre isso, né? Mas já andava, mas caiu ali. Eu falei, gente, o que aconteceu? A gente, né? Você do lado acontece, né? Você não quer que aconteça, mas acontece, faz parte do crescimento. Imagina o filho adulto, você não vai poder escolher nem andar pelos caminhos por ele, né? A gente precisa investir no nosso autoconhecimento, na nossa harmonização interna, né? Para que a gente não fique dependendo da visão, do reconhecimento, da valorização de filho ou de qualquer outra pessoa. Que às vezes eu conheço também pessoas que falam assim, ai, nossa, eu me anulei pelos meus filhos, eu deixei de trabalhar por eles, e agora eles cresceram, casaram e não vêm aqui na minha casa, não me dão um telefonema, aquela coisa de mãe italiana que quer os filhos a todo tempo. Gente, você fez, mãe, né? Porque você quis. Ah, Alessandra, mas ai, é muita ingratidão. Não, gente, não é ingratidão. Ele está vivendo a vida dele. Ah, mas não podia ligar para a mãe? Sim, mas se expressa. Fala, poxa, mamãe está com saudade. Liga mais para a mamãe. Fala com a mamãe, eu te amo. Prontos, mas sem cobrança. Ai, você tem que. O tem que é fogo, gente. Não tem que nada. Tem que o que a pessoa tiver vontade. Né? Você ficar cobrando uma atenção, um reconhecimento, não é legal, né? Para ninguém. Quanto mais cobrar de filho uma atenção que você deu, né? Que tinha que dar, porque é sua responsabilidade. Ficar cobrando que você deixou de trabalhar, que você deixou de fazer um monte de coisa, né? Isso nunca vai soar bem, nem para você, nem para o seu filho ficar ouvindo essas coisas. Você que quis. E quando o filho fala isso, eu já vi vários falando isso. Isso dói. Dói por quê? É uma verdade. A Ceci falando, eu escuto muito isso da minha mãe. O que será? Quando eu falei sobre o quê? Fala aí pra mim, Ceciane. Fala aí pra mim sobre o que foi. Porque quando vocês escrevem, aí já subiu ali a hora que eu falei. O mais engraçado é ser cobrada pela sua mãe para ser mãe. Ah, entendi. O que acontece? Muitas vezes a mãe não conseguiu, a nossa mãe, né? Não conseguiu ser a mãe que ela gostaria, né? Por N motivos. E agora, numa situação como vó, minha mãe já falou para mim que é muito melhor ser avó do que ser mãe. Aí eu, ai, obrigada, hein, mãe? Ela é. Falei, lógico, eu entendo, né? Porque quando você é avó, é uma coisa mais relaxada, não é você que tem que criar. Né? Quem tem que dar limites é mãe e pai. Né? Mas ficar cobrando porque elas acham, né, que tem que ser daquele jeito, tem que ser daquela forma. Mas muitas vezes elas não foram com a gente, né?
Mas dentro daquela visão dela perfeita do que é ser mãe, agora ela quer passar para você. Então, o que nós precisamos fazer? Olhar para isso e falar, ok, ela está querendo, de repente, né, se realizar, se resignar com agora o meu papel. E aí, com jeito, com amor, a gente precisa dar limite, né? Você não tem que ser uma mãe igual ela foi, ou só porque ela está falando, você tem o seu jeito. Fala, mãe, eu agradeço, né, a sua ajuda, a sua observação, mas eu só consigo fazer desse jeito. Eu sou assim. Eu posso mudar? Posso, mas se eu achar que é bom para mim. Se não, eu vou fazer do meu jeito. Mas muito obrigada pela senhora, né, me ajudar. Dessa forma, a pessoa já baixa as armas, entendeu? Se a gente reage, só reage, né? Reatividade é péssimo. Não reage mais, ouve, né? Fala aquela, faz aquela respiração profunda e agradece, né? Porque muitas vezes ela está querendo realmente para o seu bem, né? A maioria. Vamos ver. Hoje estou na luta com minha filha mais velha. Ela não entende a preocupação que nós temos, como pais temos. Sim, não entende por quê. É uma jovem, né? Os jovens acham que, né, pode fazer tudo, não tem. Só que quanto mais você, né, os pais, tirarem a liberdade de um filho já adulto, sem explicar, sem só querer falar e pronto e acabou, você tem que me obedecer, mas muitas vezes vai causar revolta. Então, deixa viver. Ah, mas Alessandra, se acontecer alguma coisa, confia no que você acredita. Entrega. Fala, Deus, o senhor está vendo, né? Cuida. Cuida porque é uma adulta, não posso fazer mais nada. Quando era criança, né, adolescente, eu fiz tudo que eu podia. Agora eu não tenho mais esse poder sobre ela. Então, cuida, né? Muda, não só a Ellen, né, que falou aí, mas qualquer pessoa que está agora aqui e que vai ver depois, muda a sua atitude, o que você vem fazendo, muda para você ter resultado diferente. Se você fala muito, se você se preocupa muito, se você fica enchendo o saco, para de falar. Entrega, fala o mínimo possível, dá o conselho, deixa a sua filha assumir responsabilidade. E fala, eu e o seu pai, né, somos seu porto seguro. Independente do que aconteça, nós estamos aqui. Para você ver também como vai mudar. Agora, se você continuar só reclamando, falando que o mundo está perigoso, que não pode fazer, não vai entender, gente, não vai. Você também já foi jovem. Você é jovem ainda, mas você está me entendendo, né? Mais jovem ainda. Deixa eu ver a Ceciane. Quando você disse em relação a se anular por mim e que eu tenha que me anular por conta dos meus filhos, eu não correspondo a isso. Beleza. É porque assim, quando tem uma frase, né, a gente fica levantando hipóteses, né, porque eu não sei qual é a situação real, né, a gente realmente não pode, né, se anular. Acho que é bom que você não se anula, né, isso aí. A Ellen falando, mas não tem jeito, hoje saí de cena para ela tomar as decisões dela. Ah, isso aí, Grazi. Infelizmente não consegui fazer as coisas assim, precisei realmente do meu espaço. Tem coisas que a gente não consegue, tá tudo bem. É melhor você se afastar, que a gente chama de um afastamento, né, ali meio que para poder você conviver e ficar bem aí emocionalmente, mentalmente. Um afastamento, né, naquele momento, porque senão as coisas iriam ficar piores, ok, né? Mas faz o Ho'oponopono, você conhece? Você já estava aqui quando eu falei?
para você, sempre para você se perdoar, se libertar, se amar, entendeu? Ah, a Ellen falou, foi exatamente o que eu fiz, isso aí, né? Dá liberdade que é dela, é uma adulta, entrega na mão de Deus, na mão do que você confia, né? E fala, tô aqui. Agora, filhos adultos tomaram atitudes e alguma coisa deu errado, vai ter que assumir a consequência, né? Tem muitos pais também que falam isso, mas aí assume tudo, né? O erro do filho, quer fazer tudo por ele. Vamos supor, eu conheço várias pessoas, o filho gastou todo o dinheiro, a mãe vai lá toda hora e dá o dinheiro. Não, tem que deixar. Às vezes com o coração doendo, mas precisa deixar. Para entender que você não naquela hora que ele fez errado, você falou. Né? E aí você vai ficar tampando ali toda hora, né, os buracos, os erros da pessoa? Não, tem coisas que a gente vai deixar, né? Lógico, né? Coisas que não vão prejudicar a pessoa a ponto, né, mais grave. Tô falando coisas do dia a dia, né? A gente tem que deixar a pessoa assumir os seus erros, né, e vivê-los, né? Podem fazer mais perguntas aí, gente, se não ficou alguma coisa clara. Lembrando que eu falei, né? Eu não sei detalhes das perguntas, então a gente fala assim, hipóteses, né? O que vem aqui. Lógico, quando a gente sabe com detalhe, a orientação é outra. Né? E que eu falei também no início. Terapeuta não diz para a pessoa o que ela tem que fazer. A gente conduz e ela que decide qual caminho vai tomar, né? E a gente só dá um apoio emocional. Ceci falando, no início de 2019, quando eu fui em uma das suas palestras na Bela Aroma, eu comecei a pensar em mim. Ai, que linda! Já estou tendo problemas na saúde mesmo, por questões emocionais. Sinceramente, não acredito que isso era possível. Tá vendo? Mas que bom que você já está, né, olhando isso. Não é de uma hora para outra como a gente gostaria, né? A gente precisa realmente olhar para dentro, assumir, né, a responsabilidade por tudo, 100%. Você foi em qual palestra? Do Ho'oponopono? Fala aí para mim, que eu não me lembro assim cada um, né? Quem foi, né? Ainda mais 2019, já passaram 2 anos, né? Que a gente fala às vezes alguma coisa, desperta na pessoa, né? Que bom, né? Desperta algo para ela se olhar. Eu fico muito feliz com isso, né? Porque a gente passa a experiência e tudo que a gente tem estudado também, que a gente tem visto, né, com outras pessoas, né? Equilíbrio energético, legal. E aí, tá fazendo o seu equilíbrio? Usa lá os óleos, as pedrinhas, né? Os mantras. É muito importante você fazer, né? Olhar para você, porque a doença, quando ela vem, é uma somatização, né? Está somatizando ali. E para que essa somatização não aconteça, a gente precisa prevenir. Prevenir como, gente? Principalmente na nossa parte emocional, né? Isso é muito importante. Fiquei feliz que você já está, né, buscando isso para você, a sua qualidade de vida, né? Porque o outro, gente, o outro não está dentro do nosso coração para saber o que a gente está passando, né? Então, é o que eu sempre falo. Se você tem reagido muito, ou se você tem dado muita atenção para aquele problema, para aquela pessoa que está te causando mal, para de fazer isso. Não dê mais a sua atenção, o seu foco, não coloque nisso. Bota para outra coisa. Vai cuidar de você, vai investir no seu autoconhecimento, vai fazer um curso novo, vai buscar alguma coisa, para você não ficar só focada naquele problema. Quanto mais a gente foca no problema, mais ele vai se expandir, mais ele vai tomar conta da nossa vida, né?
Os problemas, os desafios, eles existem, como em qualquer família. A gente também tem uma ilusão quando a gente olha para a família do outro, né? Acha, porque a gente vê fotos de Instagram, momentos legais, né? Ou aquele retrato ali montado. Ai, nossa, como a mãe de fulano é legal, como o marido de Beltrano é maneiro, e a minha não é. Não, gente, toda família tem problema. Parem de acreditar nas fotos e nas aparências de Facebook, de Instagram, né? Não adianta, todo mundo tem os seus desafios, uns mais e outros menos, né? Fiz curso de aromaterapia, psicossomática, os 13 aromas. Então, ó, você tem ferramentas maravilhosas para você colocar em prática, né? Para você se cuidar mesmo, em primeiro lugar. Quando a gente fala que a gente precisa se cuidar em primeiro lugar, isso não é egoísmo, é amor, autocuidado, porque a gente não vai dar para o outro aquilo que a gente não tem, né? Grazi falando, minha mãe, quando está preocupada, fica com a glicose super alta. Quando a cabeça está fresca, pode comer um pote inteiro de doce que não altera. Falei com o médico e ele riu da minha cara. Riu porque, né? Médico, ele vai acreditar o que está lá na ciência, tal. Não tem comprovação científica, mas a gente sabe que o emocional mexe com tudo. A grama do vizinho é sempre mais verde. Pois é, mas aí eu brinco, né, Ellen? É verde por quê? Vai ver que é sintética, não é de verdade, né? Ou se for de verdade, ele não dá festa, aí ninguém pisa na grama, né? A nossa não, é de verdade, tem gente pisando, nunca vai estar verdinha. Graças a Deus, a Ceciane falando, aprendi isso no dia a dia, entrando na casa das pessoas. Sou esteticista, atendo a domicílio e aprendi isso. Isso aí, né? Que as famílias sempre têm problemas. A gente não pode... Eu atendi uma pessoa que ela falou, ai, meu sonho é que a minha mãe fosse igual de uma amiga minha, que eu vejo o relacionamento delas. Eu falei, ai, gente, 2 erros aí graves, né? Comparar as mães, né? E querer que fosse igual a outra, né? Mas por uma aparência. Será que é aquilo mesmo? Quando a gente convive é outra coisa, né? Não é, gente, pode ter certeza. Todo mundo tem seus desafios. Só que a gente acha, tem a ilusão de que o outro é melhor, né? Porque, ai, nossa, que relacionamento lindo. E aí a gente idealiza a nossa mãe, o nosso pai, a nossa família. A gente tem um ideal de família e um ideal para nós mesmos também. E quando a gente não atinge esse ideal, a gente sofre, né? Porque a gente queria muito ter aquilo, só que a gente não consegue, aí sofre. Então, aceita a realidade como ela é. A sua mãe é desse jeito. Você, no momento, é desse jeito, mas você pode fazer algo para você mudar. Agora, o outro não é responsabilidade sua, né? Você pode ajudar mudando as suas atitudes, mas a do outro você não muda. Então, se você tem reagido, não reage mais. Seja mais amorosa, amoroso, né? Mude as suas atitudes. Aí o outro, consequentemente, muda. Ah, se o outro não mudar, não é problema seu. Não é preocupação sua. Porque isso não te pertence, é do outro. Luciane falando, hoje eu respeito a diferença dos meus filhos. Antes eu ficava comparando. Isso é péssimo, né? Tem uma menina de 9 e um menino de 4. Não é bom, gente. Isso aí é péssimo. Mas eu entendo, né? Quando a mãe... tipo, seu irmão faz isso e você não faz, né? Seu irmão é pequeno, já faz isso e você não faz. E vice-versa. Faz igual a sua irmã. Não é bom. Porque a mãe, sem perceber, fazendo isso, comparando, ou comparando com uma prima. No outro dia uma pessoa me falou isso.
A minha mãe sempre me comparou com uma prima minha, que a prima conseguia tudo e eu não, e ela vivia me comparando. Fez um mal para a autoestima dela terrível, a própria mãe. Mas a mãe fez por mal, gente? Foi maldade? Não, na cabeça da mãe, ela tá fazendo assim, ó, sua prima consegue, ó, faz igual a ela para você conseguir também. Ela estava querendo motivar. Só que isso leva a pessoa para baixo quando compara com uma outra, que ela olha e acha que não vai conseguir atingir, entende? E quando entre os irmãos ainda ficam achando que, pô, minha mãe gosta mais dele, gosta mais da minha irmã, gosta mais do meu irmão, porque só ele que faz as coisas boas. E aí, ao invés de copiar o irmão ou a irmã que faz coisa boa, é o contrário, ele vai fazer diferente para poder ter a personalidade dele ou dela, né? Então não adianta, a gente não pode comparar, né? Comparar com ninguém. Cada ser é individual, mesmo sendo criado pelo pai e pela mãe, vindo do mesmo lugar, as pessoas são diferentes, né? Então a gente precisa entender isso, né? O que mais, meus amores? Mais perguntas? Vamos fazer perguntas para a gente, deixa eu ver, que já tem 1 hora para a gente poder terminar. Espero aí que vocês tenham gostado, respondi todas as perguntas. Longe de mim querer, né, dizer o que é certo, o que é errado. Eu prezo muito pelo que está no nosso coração. Olha para o teu coração, que você sabe, né? Para de ficar só pensando. O pensamento, a mente quer explicar tudo. Não precisa, tem coisas que não precisam de explicação. Sente, vê o que o teu coração está falando. Para, silencia a mente, ouve o teu coração e age com o teu coração, né? Aí não vai ter erro. Se você ficar só na mente, com joguinhos, com truques da mente, vai dar ruim. Vai dar muito ruim, né? A Grazi falando, digo que os dedos das mãos não são iguais, somos diferentes, amém por isso, com certeza. A Ellen falando, essa troca é excelente. Né, eu também amo. Quando a gente troca, né, às vezes uma palavra que alguém fala diferente, a gente já, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma, né, tem um insight diferente e a gente pode, né, fazer, né, igual o outro para ter uma atitude semelhante, para ter um resultado também semelhante. Lógico que ninguém é igual a ninguém, mas a gente se desarmando, deixando de ser reativos, se colocando no lugar do outro, né? A nossa mãe errou muito com a gente, né? Principalmente a gente criança, adolescente, ainda hoje, muitas vezes. Só que a maioria, não vou falar todas, né? Porque tem pessoas, como eu falei, com problemas, né, psicológicos, mas as mães que não têm, elas fazem isso querendo acertar. Cabe a nós darmos o limite, falar, não, eu não sou assim. A senhora é assim, eu respeito, agradeço a senhora, mas eu penso diferente e tá tudo bem, né? Tá tudo bem pensar diferente. Que bom que nós somos diferentes. Eu não posso ser uma cópia sua, mas eu agradeço a senhora, eu amo a senhora por ter me dado a vida. Às vezes, né, tem gente que fala, Alessandra, não consigo dizer eu te amo para minha mãe, né, mas para a vida que você ganhou, né, através dela e do seu pai. Isso é importante a gente falar, né? Treinar isso, treinar, expressar esse amor, essa gratidão pela vida que eles nos deram. Muitas vezes é só isso que tem para agradecer, tá tudo bem. Mas tem mais coisas também, se a gente olhar direitinho, né? A Ceci falando, o apoio nem sempre vem de quem está do nosso lado. Sim, sabe por quê? Porque quem está do nosso lado, muitas vezes também tem as mesmas dificuldades. E aí projeta em você algo que ela quer
fazer, mas não consegue. Aí projeta em você, né? É normal isso acontecer. Mas se tá ali na nossa família, a gente tem que aprender alguma coisa. Então, a gente precisa começar a se perguntar, para quê? Para quê? Para que eu tô passando por isso? Não é por quê? Porque a gente fica muito ali vítima dos acontecimentos. Por quê, meu Deus? Não, para quê? É para eu aprender o quê? Entendeu? A Ellen falando, e até mesmo ajuda a ver que estamos no melhor caminho. Isso aí, com certeza. Bom? Então, minhas queridas, tem aí, né, no link da bio, o canal do YouTube. Amanhã, só clicar lá que você vai para o canal do YouTube. No canal do YouTube tem muita coisa lá que eu falo. Tem mais de 70 lives, tem lives de tudo quanto é assunto. Tem vídeos, né, que antes saía toda terça e quinta, agora é toda terça. Né? Dá uma olhada lá, né, para a gente trocar. Qualquer coisa, deixa mensagem. No que eu puder, eu estou aqui para colaborar, para ajudar. Né? E vocês também me ajudam muito. Quando a gente está aqui fazendo essa troca, eu sou a primeira a ouvir o que eu estou falando e a trocar com vocês eu também aprendo bastante. Deixa eu ver o que a Ceci colocou. Eu preciso da ajuda da minha mãe. Como ela é muito mais tranquilo sair para trabalhar, ir para a faculdade, mas o psicológico fica muito abalado. Comecei a sentir a pressão subir por conta do estresse. Pois é. Faz aquilo que eu falei, não sei se você já estava aqui quando eu falei no início. Pede ajuda dela, né? Faz diferente. Mãe, eu sei que a senhora faz para o meu bem, mas isso está me causando isso, aquilo. Abre o seu coração com ela, né? Diferente do que você já tem feito, né? Diferente, para que ela fale, nossa, né? Vou fazer diferente também, né? E se não der certo, né? Entrega nas mãos daquilo que você confia, né? De Deus, do universo, aí você é que sabe, tá bom? Então, Ceciane, Grazi falou, maravilhosa como sempre, o mundo precisa te conhecer. Oh, meu amor, muito obrigada. Dá um beijo na Marina, na minha lindona, no Sérgio, tá bom? Fica com Deus aí, todo mundo. Ellen, quem mais entrou, que ainda tá por aqui? Jana, o pessoal que entrou que eu não vi, que é quando a gente tá falando, né? Às vezes não dá para ver tudo aqui. Quem mais? Valesca, que sempre entra e já entrou e tá aqui. Né? Então, todo mundo, muito obrigada por vocês estarem sempre aqui. Gosto muito que vocês participem, né? Que deixem aí suas perguntas, isso me ajuda muito. Então, gratidão no fundo do meu coração, que a gente precisa aí realmente um dos outros, né? Nós estamos juntos de verdade. Se a gente entende isso, quando eu melhoro, você também melhora, nossa, o mundo estaria bem melhor. Ah, Alessandra, mas as pessoas não fazem a parte deles. Deixa, gente. Você não controla a parte do outro. Muitas vezes você não controla nem a sua. Então, olha mais para a sua vida, olha para dentro de você, vê o que você pode fazer diferente, né? O que o teu coração está pedindo para você fazer. Para de ficar dando ouvido para tua mente, que quer explicar tudo, que quer fazer joguinhos, né? Que quer fazer drama, chantagem. Né? Deixa isso de lado, abra o seu coração, né? Seja mais amoroso, amorosa e não reativo. A reação, reagir, só traz coisas ruins para você e para sua família, tá bom? Um beijo no meu e no seu coração. Ai, por nada, querido. Uma ótima noite. Descansem. Sônia, minha linda, entrou agora e eu tô saindo. Um beijo no seu coração, querida. Fiquem com Deus, gente. Uma ótima noite. Meio de semana aí ainda, né? E vamos que vamos com tudo. Amanhã é mais um dia, graças a Deus.
Vamos agradecer por esse dia, né? Essa noite aí que está terminando. E amanhã, se Deus quiser, mais um dia para a gente fazer o nosso melhor. Beijo, beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.